Obrigada. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar de hoje, que é subordinado ao tema Publicidade e Proteção de Dados, promovido pela Delegação de Matosinhos de Ordem dos Advogados e em que é oradora a doutora Luísa Lopes. Antes de mais, apresento os meus cumprimentos e agradecimentos à oradora, a todos os participantes e ao Conselho Regional do Porto pela disponibilização de meios para a realização do presente. Uma breve apresentação da oradora antes de lhe passar a palavra. A doutora Luísa é mestre em Direito e é presidente da Delegação de Matosinhos de Ordem dos Advogados. Exerce advocacia e é docente no ISET. No final deste webinar haverá espaço para a colocação de perguntas e esclarecimento de dúvidas que solicito que sejam colocadas na Questions and Answers. Desejo a todos um ótimo webinar e com certeza interessante e passo a palavra à ilustre colega e palestrante, doutora Luísa Lopes. Faz favor, doutora. Obrigada pelas palavras, Susana, é um gosto sempre e até um dever, diria eu, sempre que possamos partilhar com os colegas aquilo que vamos aprendendo e estudando. Muito obrigada a todos pela presença. Eu sou docente do ISET também, é o Instituto Superior de Ciências Empresariais e Turismo, onde dou uma disciplina de Direito à Publicidade, onde se enquadra também esta questão da proteção de dados. E, portanto, trabalhei um pouco este tema e faço muito gosto em partilhar aquilo que vi, aquilo que estudei sobre a relação da publicidade e da proteção de dados. Eu vou partilhar tela convosco relativamente a um PowerPoint que elaborei e eu acho que já está disponível. E, portanto, publicidade e proteção de dados pessoais no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu peço desculpa aqui, eu errei na data, mas já avançamos. Bom, esta apresentação tem esquematicamente esta temática, portanto, o porquê do surgimento do novo regime do geral da proteção de dados, do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o Regulamento 679/2016 de 27 de abril. Eu procurarei aqui transmitir algumas noções que eu considero relevantes para entendermos depois todo o procedimento. Depois falaremos dos princípios associados ao tratamento dos dados e da licitude do tratamento de dados, quando é que o próprio regulamento e consequentemente a nossa lei da proteção de dados, na sequência da aplicação deste regulamento, quando é que se considera que efetivamente o tratamento dos dados é lícito. É uma abordagem também aos direitos dos titulares de dados e, finalmente, então, a questão das empresas publicitárias e da colocação, quer do ponto de vista da empresa que coloca a publicidade e os seus deveres quanto à implementação do RGPD, mas também por parte do consumidor, que é, ao fim e ao cabo, aquele que será a figura central deste processo no âmbito da proteção de dados. Muito bom. Em relação ao porquê da existência do novo regulamento, teve a ver com uma crise de confiança no regime anterior da proteção de dados. Chegou-se à conclusão que esse regime gerava desconfiança, insegurança, nomeadamente nos titulares de dados, e isso impedia de alguma forma o desenvolvimento da economia digital, nomeadamente com a internet a ser uma das grandes fontes hoje em dia de manipulação de dados, e também impedia o desenvolvimento das empresas face à era digital.
Um dado que me pareceu relevante: 85% das pessoas tinham dúvidas sobre a forma do tratamento dos dados pessoais que colocavam ou que colocam na internet, e, portanto, era necessário pensar-se uma estratégia para ajudar as empresas a crescer e estabelecer um conjunto de regras quanto ao tratamento de dados que gerassem maior confiança no tráfego jurídico, no tráfego comercial, do ponto de vista dos consumidores, do ponto de vista das empresas, e ao fim e ao cabo que se alcançasse uma maior justiça no âmbito do tráfego comercial. Portanto, estes foram os propósitos que levaram no âmbito a que no âmbito da União Europeia se estabelecesse as regras que agora, mais à frente, vamos trabalhar, algumas. Então, começando pelo âmbito de aplicação, o Regulamento Geral de Proteção de Dados aplica-se a que matérias, nomeadamente? Como eu digo aqui, à recolha, ao armazenamento e à gestão dos dados pessoais. Aplica-se quer a empresas europeias e organizações europeias que tratam dados pessoais no âmbito da União Europeia, assim como a empresas e organizações que estão situadas, cuja sede se situa fora do território da União Europeia, mas que tratam de dados pessoais de pessoas que vivem, que residem na União Europeia. Portanto, temos aqui uma dupla vertente no âmbito espacial, digamos, e territorial da aplicação do regulamento. Portanto, não só organizações que estejam sediadas no âmbito do território da União Europeia, mas também, independentemente de estarem fora da União Europeia, se os dados que tratam forem referentes a cidadãos europeus, terão que estarão também sujeitas ao regime de proteção de dados previsto no regulamento. Que noções relevantes é que eu entendo que nós temos que, à partida, ter em mente, que são fundamentais, obviamente, e que o próprio artigo 4º do Regulamento Geral de Proteção de Dados nos fornece? Portanto, o artigo 4º é um artigo que tem um elenco enorme de definições que são importantes. Eu selecionei aqui algumas absolutamente centrais, como seja a noção de titular dos dados. O titular dos dados é definido no artigo 4º como sendo informação, desculpem, antes de mais, o que são dados pessoais e não depois o titular de dados. Dados pessoais, que dados é que nós vamos tratar? Portanto, dados pessoais são as informações relativas a uma pessoa singular, identificada ou identificável. Portanto, uma pessoa singular concreta, já perfeitamente identificada ou pelo menos determinável ou identificável, a que a lei, o regulamento designa por titular de dados. Portanto, os dados pessoais é essa informação que estão subjacentes ou que estão relacionados com uma pessoa singular, seja identificada ou identificável, como sendo tratada por titular de dados. O regulamento refere ainda o que é isto de ser identificável. Eu já disse, uma pessoa que, embora não esteja diretamente identificada, possa ser direta ou indiretamente identificável, nomeadamente faça um identificador. Há alguns exemplos de dados pessoais que nós podemos elencar: o nome, a morada, o número do documento de identificação, do passaporte, o rendimento, o perfil cultural, os endereços de IP no âmbito da internet, dados, por exemplo, na posse de um hospital, de um médico, que identificam inequivocamente a pessoa a quem pertencem esses dados relacionados com a sua saúde. Portanto, esta questão da identificabilidade está também tratada no regulamento, dando-nos exemplificação. Cá está: nome, número de identificação, dados de localização, identidade física, fisiológica, os tais dados de saúde e genéticos até, económicos, culturais e sociais da pessoa singular. Portanto, tudo isto são dados que nos permitem indiretamente chegar à identificação do titular de dados.
Depois, outra noção que eu considero absolutamente relevante e essencial é o que é isto de tratamento de dados, o que é tratar os dados. Portanto, o próprio regulamento também nos dá, no número 2 do artigo 4º, esta definição. Considera-se uma operação ou conjunto de operações efetuadas sobre dados pessoais, que já temos o conceito, ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios automatizados ou não, e exemplifica essas operações como sendo a recolha, o registro, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou a alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação por transmissão, a difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição. Tudo isto são exemplos de operações que configuram tratamento de dados pessoais. Para estes dados serem tratados, obviamente, uma figura essencial é a do responsável pelo tratamento. Tanto que o regulamento define como sendo a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro organismo que individualmente ou em conjunto com outras determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais. Portanto, ao responsável pelo tratamento, que como vemos pode ser uma pessoa singular ou coletiva, autoridade pública ou outra, que vai determinar a finalidade para a qual os dados vão ser tratados e que meios utiliza para o tratamento desses dados. Portanto, é esta a função do responsável pelo tratamento. Como vamos ver, o objetivo ou a finalidade para que os dados vão ser tratados é determinante no processo todo do tratamento, e quem determina essa finalidade é exatamente o responsável pelo tratamento, não deixando, obviamente, de evidenciar que meios de tratamento de dados serão utilizados para a respectiva finalidade. Outra figura que eu destaco no âmbito de todo este processamento é o subcontratante. Portanto, o responsável pelo tratamento de dados pode, em vez de os tratar diretamente, conferir essa tarefa ao subcontratante, que é a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro organismo, que trata os dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento. Portanto, o subcontratante é alguém que, por conta do responsável pelo tratamento dos dados, vai efetuar essa operação ele próprio, portanto, o subcontratante. Outra noção determinante que também no âmbito do processo de tratamento de dados é fundamental, que é o consentimento. O titular dos dados é dono dos seus dados e, portanto, para serem tratados, para serem submetidos a qualquer das operações que nós vimos, de recolha, de tratamento, de conservação, de alteração, etc., temos sempre que obter, o mais das vezes que obter o consentimento do titular dos dados. Esse consentimento, também de acordo com a noção estabelecida no artigo 4º, tem a ver com uma manifestação de vontade, que tem estas características: terá que ser livre, específica, informada e explícita, pela qual, portanto, por essa manifestação de vontade, com estas características, o titular dos dados aceita, mediante uma declaração, que consiste num comportamento ativo, explícito e inequívoco, autoriza, dizia eu, que os seus dados pessoais sejam objeto de tratamento. Portanto, a noção de consentimento, com as características que nós lhe temos que reconhecer, tem que ser livre, não pode haver nenhum tipo de coação, tem que ser um consentimento específico para determinada finalidade, de forma inequívoca, prestado de forma inequívoca e explícita. E, portanto, não um consentimento pré-definido pelo responsável pelos dados, pelo tratamento de dados,
mas antes um ato positivo que parte do titular dos dados e não que é oferecida a opção de adesão ou não pelo responsável pelos dados, pelo tratamento de dados. Finalmente, achei por bem colocar aqui ainda esta noção de violação de dados pessoais, uma violação da segurança que provoca de modo acidental ou ilícito a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento. Portanto, ou acontece que acidentalmente ou de forma dolosa, ilícita, se acesse a dados que não estão autorizados pelo titular, e daí resulta eventualmente a sua violação através da destruição, perda, alteração, divulgação ou até o simples acesso a esses dados que foram conservados, nomeadamente pelo responsável pelos dados. Quais são então os princípios que orientam ou devem orientar toda a atuação no âmbito das operações de tratamentos de dados? Esse tratamento tem que ser de acordo com o princípio da licitude, lealdade e transparência. Portanto, tratamento lícito, leal e transparente em relação ao titular dos dados. Portanto, a relação entre o responsável pelos dados, o subcontratante eventualmente, e o titular dos dados tem que ser absolutamente lícita, portanto, de acordo com o regime legal, com o regime estabelecido, leal e transparente, ou seja, tem que haver uma clarificação da informação dada ao titular dos dados. Depois temos o princípio da limitação das finalidades, que há pouco falava, quanto à definição da finalidade para a qual se vão tratar os dados. Essa limitação é específica, ou seja, não podemos recolher os dados em branco, digamos assim, têm que ser recolhidos e o seu titular tem que ser informado da finalidade determinada e explícita e legítima para a qual vão ser tratados os seus dados. E, portanto, não podem depois ser objeto, os dados, de um tratamento por uma forma ou para um objetivo, para uma finalidade diferente daquela que foi consentida. A não ser que o tratamento, a não ser que se trate de um tratamento de dados para fins de arquivo, interesse público, fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos. Neste caso, o artigo 89, número 1, não considera incompatível esse tratamento com as finalidades específicas para as quais foi o propósito do tratamento dos dados. Depois, um outro princípio que também refere o artigo 7º, aliás, 5º, peço desculpa, é o da minimização dos dados. Isto é, os dados devem ser apenas, os dados para tratamento, devem ser apenas aqueles que são pertinentes e que são necessários para as finalidades para as quais esses mesmos dados vão ser tratados. Portanto, adequados, pertinentes, limitados, no essencial, para a finalidade com que se pretende tratar aqueles dados. Portanto, não devemos pedir dados que, olha, se calhar vou precisar deste ou daquele, portanto devemos centrar-nos e articular a finalidade do tratamento com o tipo de dados que deverão ser solicitados ou que deverão ser consentidos. Depois, o princípio da exatidão. Portanto, os dados devem ser exatos e atualizados. Isto é, o responsável pelo tratamento de dados deve adotar todas as medidas que sejam necessárias para que mantenha os dados atualizados, apagando, retirando, retificando os dados que estão inexatos, tendo em conta sempre
as finalidades que foram determinadas para a concessão do consentimento para o tratamento daqueles dados. E, portanto, os dados inexatos devem ser retirados, devem ser retificados ou apagados, e esta responsabilidade de manter os dados exatos deve ser também, ou é também, atribuída ao responsável pelo tratamento. Um princípio aqui quanto à conservação dos dados. Quanto tempo é que nós, responsáveis pelo tratamento, poderemos conservar os dados? O princípio da limitação da conservação estabelece que os titulares dos dados, ou a identificação, a forma que permite a identificação do titular dos dados, deve ser conservada apenas durante o período necessário para as finalidades para as quais são tratados. Portanto, mais uma vez, se estão a reparar, há aqui sempre uma conexão entre os dados e os princípios orientadores desse tratamento e a finalidade a que se dirige o tratamento desses dados. Portanto, é legítima a conservação dos dados apenas durante o período necessário para cumprir a finalidade para as quais se determinou que seriam tratados esses dados. Eventualmente, poderão ser conservados períodos mais longos naquelas situações que eu falei há pouco, e exclusivamente para isso, fins de arquivo, interesse público, investigação científica, história, fins estatísticos, etc. Portanto, nos termos do artigo 89, número 1 do regulamento. E para a conservação serão sujeitos, obviamente, à aplicação de medidas técnicas e organizativas que o próprio regulamento determina para salvaguardar os direitos e liberdades dos titulares dos dados. Finalmente, o último princípio a que nos referimos é o da integridade e confidencialidade. Ou seja, o responsável pelo tratamento de dados deve garantir a sua segurança, deve garantir a proteção dos dados contra o tratamento não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, destruição ou danificação acidental. Portanto, tomando em atenção todos os procedimentos técnicos e organizativos que sejam adequados para assegurar aquela proteção e a confidencialidade que determina este princípio. Portanto, todas estas cautelas como princípios orientadores do tratamento de dados são, obviamente, necessárias e a implementar por parte do responsável pelo tratamento. Temos vindo a falar também que o tratamento de dados deve ser lícito, ou seja, devemos ter em atenção em que circunstâncias é que é lícito o tratamento. Já tenho dito também, ao longo das noções que já aqui fui transmitindo, que há figuras centrais. Já falei do responsável pelo tratamento, que é o que determina a finalidade, e já vimos a relevância que essa finalidade tem ao longo de todo este processo. Os subcontratantes, que em nome do responsável de dados e por conta do responsável de dados armazenam e tratam esses mesmos dados. E não falei ainda, mas é uma figura que se impõe aqui no âmbito do tratamento de dados e da sua licitude, que é a figura do encarregado de proteção de dados. O encarregado de proteção deve ser designado pelo responsável, obviamente, pelo tratamento, e, obviamente, é o responsável por controlar a forma como os dados são tratados. Já vimos, por conta do responsável pelo tratamento. Ao encarregado de proteção, compete ainda informar e aconselhar os trabalhadores da empresa que tratam dados pessoais, das empresas que tratam dados pessoais, sobre quais são as suas obrigações no âmbito do tratamento de dados, e tem uma outra função, num outro sentido, que é a cooperação com
a autoridade de proteção de dados no âmbito de estabelecer o contacto ou o ponto de contacto entre esta autoridade, no nosso caso a Comissão Nacional de Proteção de Dados, em Portugal, e as pessoas singulares a cujos dados pertencem e que estão também a efetuar o tratamento de dados. Portanto, relativamente ao encarregado de proteção de dados, o artigo 37 responde a uma questão que muitas vezes se coloca, que é de saber se é absolutamente necessário, sempre que há tratamento de dados, termos presente a figura do encarregado de proteção de dados. E esclarece que esta figura do encarregado de proteção deve existir quando a empresa responsável pelo tratamento ou responsável pelo tratamento, se for pessoa singular, fizer um acompanhamento regular e sistemático de pessoas singulares ou tratar categorias especiais de dados. Dados biométricos, por exemplo, etc. Também será obrigatória quando se verificar um tratamento de dados como atividade principal comercial do responsável pelo tratamento. Também se a empresa tratar dados em grande escala. E, finalmente, se o tratamento for efetuado por uma autoridade ou organismo público. Portanto, nestas 4 circunstâncias que tenho aqui elencadas, é obrigatória a designação de um encarregado de proteção. Noutras circunstâncias não será, e eu tenho aqui 2 exemplos muito simples. Uma empresa que trata dados pessoais para direcionar publicidade através de motores de busca, através do Google, por exemplo, com base no comportamento em linha dos titulares desses mesmos dados, deve designar um encarregado de proteção. Neste caso, porquê? Porque trata habitualmente, faz parte da sua atividade, este tratamento de dados. E, portanto, a sua atividade comercial principal implicará a existência de um encarregado de proteção de dados. Pode ser uma entidade interna da empresa ou contratada externamente. Contudo, se essa mesma empresa se dedicar a enviar a clientes material promocional anualmente, uma vez por ano, obviamente que já não temos necessidade da figura do encarregado de proteção de dados. Outro exemplo que eu indico, a questão de um médico que recolhe dados relativos à saúde, por exemplo, de doentes, se o fizer individualmente, em princípio não precisará da figura da existência do encarregado de proteção, mas já se esse mesmo médico tratar dados genéticos relativos à saúde em nome de um hospital, será necessária a presença e a figura do encarregado de proteção. Isto porque, para além de serem dados específicos, de uma categoria, como eu dizia há pouco, dados de categorias especiais, além disso, são dados que são tratados de forma regular e, portanto, existirá necessariamente a figura do encarregado de proteção. Como eu dizia, este encarregado de proteção pode ser um elemento da organização ou ser contratado externamente, através de um contrato de prestação de serviço ou não. Podendo, se fizer parte da organização, poderá obviamente ser um contrato de trabalho, depois aplicar-se-á as formas normais de contratação, podendo ser um indivíduo que faz parte, como eu disse, dessa mesma organização. Eu disse há pouco que o tratamento de dados é lícito, nomeadamente nos termos do artigo 6º, cumprirmos pelo menos uma, por isso é que eu chamo aqui condições alternativas para o tratamento de dados, ou seja, os dados a serem tratados só serão tratados licitamente se pelo menos uma destas situações estiver verificada. Em alternativa, portanto, não vamos falar de um elenco do artigo 6º, de um elenco taxativo, estamos a falar de alternativas que se poderão verificar
individualmente, para que o tratamento de dados seja lícito. E, obviamente, mais a transversal, diria eu, será a questão do consentimento dos dados, do consentimento para tratamento dos dados. Portanto, para que seja lícito o tratamento, é necessário ter obtido consentimento do titular dos dados. Em alternativa, também será lícito o tratamento se for necessário para executar um contrato do qual o titular dos dados é parte, e, portanto, aqui não é uma questão de consentimento, é uma questão particular, concreta, em que se verifica ou se constata que para executar determinado contrato, o titular dos dados, como parte desse contrato, obviamente, necessita de serem tratados os seus dados. A terceira situação indicada é que o tratamento seja necessário para cumprir uma obrigação jurídica do titular dos dados. Portanto, sempre que está em causa o cumprimento de uma obrigação por parte do titular e seja necessário para o cumprimento dessa obrigação o tratamento de dados, portanto será lícito esse tratamento. Depois, o tratamento seja necessário para defender os interesses vitais do titular ou de outra pessoa singular. Ainda, o tratamento seja necessário para exercer funções de interesse público, legitima a licitude do tratamento. E, finalmente, que o tratamento seja necessário no interesse legítimo da empresa, desde que os direitos e liberdades fundamentais dos titulares de dados não sejam afetados de forma significativa. Portanto, numa perspectiva também da empresa que trata os dados e do interesse legítimo que ela possa ter nesse tratamento, desde que aí não esteja, obviamente, em causa a questão dos direitos e liberdades fundamentais dos titulares de dados, não sejam afetados de forma significativa. Ou seja, parece que aqui se admite alguma afetação, agora o que não pode é ser de maneira a coartar significativamente os seus direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados. Porque o consentimento me parece ser aquela situação de tratamento lícito mais transversal, tratei aqui de alguma maneira o consentimento com maior relevância, e coloquei aqui uma breve síntese das regras que visam garantir que o titular dos dados conhece a que é que está a dar consentimento. Portanto, a informação, para que ele possa, de forma livre, de forma consciente, tomar a decisão sobre o consentimento a dar. Portanto, para que ele possa consentir, o consentimento não deve ser feito de forma desinformada. Portanto, é necessário que o titular dos dados conheça aquilo a que está a dar consentimento. Nomeadamente, como se diz aqui, e o regulamento impõe, o consentimento deve ser dado de forma livre, específica, informada e inequívoca. Já falamos sobre isso. Deve ser solicitado pela empresa e efetuado numa linguagem simples e clara, para um entendimento claro, sem dúvidas, inequívoco, por parte do titular dos dados. Deve ser dado através de uma atuação, como eu disse há pouco, não de um comportamento passivo em que ele se limita a aceitar, o titular dos dados se limita a aceitar aquilo que lhe propõem, mas antes uma atuação que parte do próprio titular, assinalando numa determinada casa ou num determinado formulário o seu consentimento. Portanto, uma atuação e não algo que já vai pré-formatado e há, digamos, um comportamento mais passivo do titular de dados. A empresa só pode tratar dados se o seu titular der consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais e apenas para tratar desses dados de acordo com as finalidades consentidas. Também já tratamos disso. E o titular tem sempre a possibilidade de retirar o consentimento. Isto é uma informação que lhe tem que ser dada. A qualquer momento, o titular de dados pode retirar o seu consentimento. E é
existe ou tem um direito, como vamos ver à frente, ao apagamento, portanto, de apagar, o titular, o responsável pelo tratamento terá que apagar os dados que recolheu, porque o titular de dados retirou o seu consentimento. Qual é a informação então a prestar ao titular dos dados? Nos termos do artigo 13 do regulamento. O responsável do tratamento de dados, já disse, deve de informar de forma clara, inequívoca, transparente, sobre quem está a tratar os dados. Portanto, se é o próprio, se esses dados vão circular para outra entidade, nesse caso o consentimento não se basta para o primeiro responsável, portanto ele vai ter que saber quem está a tratar os dados e dar o consentimento do ciclo, para o percurso que vai seguir o tratamento de dados e para as diversas entidades responsáveis por esse tratamento. Portanto, tem que saber quem está a tratar os seus dados pessoais e porque é que o está a tratar, ou seja, a tal finalidade. A informação a dar deve obrigatoriamente conter estes elementos: a identificação, por que razão trata os dados pessoais, qual a base jurídica para o fazer e a quem se destinam os dados. Portanto, esta informação deve ser dada ao titular dos dados para que validamente ele possa formar a sua vontade e exprimi-la através do consentimento. Este é um conteúdo obrigatório e há também, o próprio regulamento prevê um conteúdo eventual. Por exemplo, os contactos do encarregado de proteção de dados, qual o interesse legítimo da empresa, se for esse o fundamento do tratamento dos dados, as medidas aplicadas para transferir os dados para um país fora da União Europeia, ou seja, quais são as garantias dadas relativamente à segurança dos dados do titular quando forem transferidos eventualmente para um país fora da União Europeia, e se existe ou não uma obrigação legal ou contratual de fornecer os dados. Portanto, este é um conteúdo eventual que já não tem obrigatoriamente que ser dado, mas que valoriza, obviamente, a questão do consentimento consciente. Ainda a questão das decisões, relativamente ao consentimento das decisões automatizadas, informações acerca da lógica, o alcance e as consequências da decisão de consentir. Informar ainda qual o tempo de conservação de dados, os direitos de proteção dos dados dos titulares, nomeadamente o direito a aceder a qualquer momento aos seus dados, o direito de pedir a retificação, o direito ao apagamento, à oposição, limitação, portabilidade, etc. E a forma como o consentimento pode ser retirado, ou seja, sempre que o titular de dados quiser retirá-lo, como deve proceder sempre que assim o entenda fazer, retirando os dados, o consentimento que previamente tinha dado. Se os dados forem relativos a crianças, nomeadamente se esses dados forem tratados com base no consentimento, deve, obviamente, obter-se o consentimento dos pais, portanto, um consentimento parental, nomeadamente através do envio de uma notificação a um progenitor ou ao tutor. O que o regulamento entende por criança, idade até à qual um utilizador é considerado criança. Ela varia de país para país, no nosso caso é 13 anos em Portugal, oscilando entre os 13 e os 16 pelo regulamento. Portanto, os países depois optarão por definir qual é o conceito de criança para obter, digamos, o consentimento parental ou não, para o tratamento de dados. Direitos dos titulares dos dados, artigo 12 e seguintes, nomeadamente o direito de aceder aos dados. Todos têm o direito de aceder aos seus dados pessoais de forma gratuita,
E sempre que ao responsável pelo tratamento for solicitado pelo titular o acesso a esses dados, terá que o ter de forma absolutamente gratuita. Nomeadamente, saber sobre se os dados pessoais estão a ser tratados, a finalidade do tratamento, quais são os dados que estão a ser tratados, quem são os destinatários dos dados, etc. E, obviamente, fornecer-lhe, se tal for solicitado, uma cópia dos dados pessoais que estão a ser tratados. Um outro direito, o direito à portabilidade dos dados, tem a ver com o facto de o tratamento de dados ser feito na base de um consentimento ou de um contrato, como vimos há pouco. O titular dos dados pode pedir que lhe sejam devolvidos os seus dados pessoais ou sejam transmitidos a outra empresa. E, portanto, este direito também é uma exigência, pode traduzir-se numa exigência que o titular de dados pode fazer ao responsável pelo tratamento. E os dados devem ser apresentados num formato de uso corrente, nomeadamente, que permita a sua leitura automática. O direito a corrigir ou a retificar os dados, se o titular dos dados considera que os seus dados estão incorretos, incompletos ou inexatos, tem o direito de os retificar ou completar, e o responsável pelo tratamento dos dados não deve demorar nessa retificação ou nessa correção, sem justificação plausível que justifique qualquer atraso. Se houver correção de dados, o responsável pelo tratamento informa todas as pessoas, todas as empresas que entrem no ciclo do tratamento de dados, com o respectivo consentimento, obviamente, que os dados em questão foram alterados ou foram apagados consoante a solicitação do titular dos dados. O direito de oposição, o titular dos dados pode opor-se a qualquer momento ao tratamento dos respectivos dados para um uso específico, pode deixar de pretender que sejam tratados para a finalidade que anteriormente tinha dado consentimento, ainda que a empresa o faça o tratamento dos dados com base no seu interesse legítimo, que é um dos fundamentos que torna lícito o tratamento de dados, ou no exercício de funções de interesse público. Portanto, há sempre a possibilidade do titular de dados se opor. E nesse caso, quando há oposição, o tratamento deve cessar imediatamente. Relativamente ao interesse legítimo da empresa e a sua eventual possibilidade de prevalecer sobre o interesse do titular dos dados. Portanto, vamos ver, tem que haver um equilíbrio, digamos, ou uma ponderação entre o que é que prevalece, se o interesse legítimo da empresa em tratar os dados, ou se o que prevalece é o interesse particular do titular dos dados, que são absolutamente fundamentais, como nós sabemos. E, portanto, se considerar que, num caso concreto, o interesse legítimo da empresa ou do organismo público em tratar os dados prevalece sobre o interesse pessoal, cessará, obviamente, o direito de oposição. No entanto, enquanto não se determina o que é que prevalece, se o interesse do titular dos dados, se o interesse legítimo da empresa, pode o titular solicitar a limitação do tratamento dos mesmos. Portanto, pode modificar ou alterar a finalidade para a qual foram consentidos. Este direito de oposição é eficaz imediatamente no caso da comercialização direta, ou seja, se os dados pessoais forem tratados como atividade principal da empresa, é imediatamente eficaz o direito de oposição, a empresa é obrigada a colocar imediatamente termo ao tratamento dos dados pessoais sempre que o titular dos dados o solicite. O direito ao apagamento, o titular dos dados pode solicitar ao responsável que apague os seus dados, nomeadamente, entre outros motivos, pelos motivos que estão indicados no artigo 17 do regulamento, no caso de os mesmos deixarem de ser necessários para cumprir a finalidade do tratamento.
portanto, o direito ao apagamento dos dados, chamado direito ao esquecimento, direito a ser esquecido. Este direito também pode ser afastado e não é a empresa responsável pelo tratamento obrigada a apagar os dados se esse tratamento for necessário para respeitar a liberdade de expressão e de informação, se tiver de conservar os dados pessoais para cumprir uma obrigação legal, ou se existirem outras razões de interesse público que legitimem a conservação dos dados pessoais, motivos relacionados com saúde pública, com investigação científica ou histórica, e quando a conservação dos dados pessoais é necessária no âmbito de um processo judicial. Portanto, nestas circunstâncias, a empresa não fica obrigada ao apagamento dos dados, e obviamente que isto é discutível e se verificam ou não estas circunstâncias. O exercício destes direitos pelo titular. Se o titular dos dados dirige à empresa responsável pelo tratamento um pedido de exercício de qualquer dos direitos que estivemos a ver, a empresa deve responder-lhe, como eu disse, sem demoras justificadas, no prazo de 1 mês a contar da recepção do pedido. Este prazo pode ser prorrogado por um período que pode ir até ao dobro, portanto 2 meses, para pedidos complexos ou múltiplos e desde que a pessoa em causa, ou o titular dos dados, seja informado dessa prorrogação. O exercício dos direitos é sempre gratuito, o exercício dos direitos pelo titular dos dados, não lhe podendo ser cobrada qualquer quantia por parte da empresa para, obviamente, responder à solicitação do titular de dados. O responsável pelo tratamento pode recusar o pedido do titular dos dados se for manifestamente infundado ou excessivo, porém aí é a ele, ao responsável pelo tratamento, que compete a prova desse excesso ou desse caráter infundado do exercício dos direitos dos titulares dos dados. Se o pedido for recusado, se a empresa achar que deve recusar o pedido do titular de dados, para além da prova que lhe compete, ela tem que informar o interessado, obviamente, das razões da recusa, nomeadamente a tal fundamentação, porque é que entende que será um pedido ou uma solicitação infundada ou excessiva, e, portanto, deve indicar-lhe as razões da recusa e o direito que tem, deve informá-lo do direito que o titular de dados tem de apresentar uma declaração à Autoridade da Proteção de Dados, e que entre nós, como eu disse, é a Comissão de Proteção de Dados. Outro aspecto que eu considero relevante neste processo todo de tratamento tem a ver com a manutenção dos registros pelo responsável do tratamento dos dados. A empresa deve conservá-los, tem um período de conservação, mas tem que os proteger em segurança e, portanto, deve estar habilitada a provar que atua em conformidade com esses princípios que o RGPD lhe impõe, nomeadamente na hipótese de ser alvo de uma inspeção da Autoridade da Proteção de Dados, a empresa tem que ter um registro do tratamento dos dados e que efetua e mostrar que efetivamente está a cumprir o regime estabelecido no regulamento e na Lei de Proteção de Dados. Então, este registro deve ser pormenorizado e deve ter um conjunto de informação, que eu elenco aqui, algumas podemos sintetizar: nome de contacto e contactos da empresa envolvida no tratamento, motivo ou motivos do tratamento, dos dados pessoais, a descrição das categorias de pessoas que fornecem dados pessoais, categorias de organizações que recebem os dados pessoais, transferência de dados para outro país ou outra organização, quando acontece, período de conservação dos dados pessoais, descrição das medidas de segurança utilizadas quando do tratamento dos dados pessoais. E, portanto, este conteúdo deve estar sempre, a empresa deve ter sempre o cuidado de o ter para evitar ter algum dissabor relativamente a alguma inspeção ou alguma infração constatada que lhe poderá sair muito cara. A empresa deve ainda definir e atualizar regularmente orientações e procedimentos escritos
e manter os trabalhadores a par dos mesmos. Portanto, se quaisquer orientações, quaisquer atualizações, quaisquer alterações que sejam feitas às orientações de tratamento de dados da empresa, têm que ser escritas, em procedimento escrito, e têm que ser comunicadas e mantidas a par todas as pessoas que estejam relacionadas com a empresa e que eventualmente acessem aos dados. Se o responsável pelo tratamento de dados for uma empresa com menos de 250 trabalhadores, não tem que conservar o registro de atividades de tratamento de dados, desde que não proceda regularmente ao tratamento de dados, portanto seja uma situação esporádica. O tratamento não põe em risco os direitos e liberdades dos titulares dos dados em questão e não trate de dados confidenciais ou registros criminais. Portanto, nestas circunstâncias, apesar de ter menos de 250 trabalhadores, terá que, se elas se não verificarem, terá que manter esse registro das atividades de tratamento. Relativamente às violações de dados, já sabemos que podem ocorrer acidental ou ilicitamente, e se forem divulgados dados a destinatários não autorizados, ou alterados esses dados ou acesso aos mesmos, pode, obviamente, falar-se aqui então da violação de dados. Se isso ocorrer e se representar um risco para os direitos e liberdades individuais, a empresa tem obrigatoriamente que informar a autoridade da proteção de dados, portanto a Comissão de Proteção de Dados, no prazo de 72 horas depois de ter tomado conhecimento da tal violação. Se a violação representar um risco elevado para os titulares dos dados, a empresa pode ser também obrigada a informar que ocorreu a violação a todas as pessoas que sejam afetadas por essa mesma violação. As sanções no RGPD, depois na nossa lei também estão particularizadas, mas o Regulamento Geral de Proteção de Dados assustou e assusta com os limites que estabelece aqui e os valores associados às coimas pelo não cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Podem chegar em determinadas infrações aos 20 milhões de euros ou a um valor equivalente a 4% do volume de negócios da empresa. E a Autoridade de Proteção de Dados pode impor sanções adicionais, acessórias, como por exemplo obrigar a empresa a pôr termo ao tratamento de dados pessoais, dependendo da violação que estiver em causa. Finalmente, a questão da publicidade e do RGPD. Ou seja, o RGPD é um instrumento transversal, portanto aplica-se sempre que haja lugar a operações de tratamento de dados. E, independentemente do volume de negócios, da dimensão da empresa, desde que na sua atividade haja necessidade de recolher ou de processar dados pessoais, nomeadamente, como eu disse, os que nós elencamos, mas dados identificativos de clientes ou indivíduos, o RGPD é aplicado. Então, deste ponto de vista, é importante alertar todas as empresas, nomeadamente no ponto de vista das empresas publicitárias, aquelas que no âmbito da sua atividade fundamental desenvolvem ações publicitárias, de marketing e nomeadamente marketing digital, onde a mobilidade dos dados pessoais é extremamente facilitada, portanto, e tem maior acuidade, e portanto aí é absolutamente determinante que essas empresas estejam atentas ao cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. O que é necessário que essas empresas, nomeadamente associadas ao marketing digital e à divulgação de mensagens publicitárias por essa via, devem estar atentas, nomeadamente a que tenham que mudar de hábitos. O que existia anteriormente era que a empresa publicitária acedia a uma listagem onde estavam incluídos dados de clientes e utilizasse esses dados indefinidamente, portanto, para as várias finalidades que entendesse ser necessário no âmbito da sua atividade. É preciso mudar este padrão, como vimos, agora é necessário terem atenção que, face ao RGPD, em primeiro lugar, e antes de enviar qualquer comunicação para
dirigida ao consumidor, no âmbito do marketing digital, nomeadamente, é necessário que obtenha o consentimento expresso, inequívoco, já vimos, livre, do destinatário, a quem pretende enviar a comunicação, atendendo sempre a finalidade específica que visa com o tratamento. Portanto, não podemos ir buscar às nossas bases de dados, olha, tenho aqui esta informação toda, vamos utilizá-la da forma que entender, portanto, isso não é viável. Ter sempre em atenção a necessidade de consentimento, por um lado, e por outro lado a finalidade do tratamento, a finalidade específica a que se dirige o tratamento de dados. E cá está, como eu dizia, o consentimento. Pedir consentimento. Empresa, estrategicamente, deve fazer o pedido de forma clara, especificada, nomeadamente havendo ou divulgando a finalidade estrita, específica a que se destina os dados que vão ser fornecidos, e como eu disse também já, esse consentimento não deve ser dado por inação, por defeito, isto é, o consentimento, se for solicitado mediante uma caixa de opções para o destinatário, neste caso o consumidor, selecionar e não estar essas quadrículas ou esses formulários pré-selecionados, tem que ser expressamente selecionada a informação, os dados a consentir pelo titular de dados. Outra das questões a que deve estar atenta a empresa, nomeadamente, e agora estamos a falar especificamente das empresas que se dedicam às comunicações publicitárias, os meios de divulgação da comunicação. Portanto, também devem estar sujeitos ao consentimento, não só a finalidade, mas também os meios que vão ser utilizados para divulgar a mensagem. Também estão sujeitos ao consentimento. O consentimento dado, por exemplo, para receber e-mails comerciais é pontual, é para isso, e não implica que se considere que exista também aí implícita a autorização para futuros contactos telefónicos, envios de SMS, publicidade online, etc. Portanto, cada meio tem a necessidade do seu consentimento. Por outro lado ainda, a forma do consentimento, que tem que ser inequívoca, já vimos. No entanto, há aqui uma questão que se pode discutir, que é o consentimento, nos termos do artigo 217, diz-nos que se refere, do Código Civil, que se refere à declaração tácita, como sendo aquela que se deduz de factos que com toda a probabilidade revelam a intenção de consentir, não é? Portanto, a aceitação. Será que nós podemos aqui obter um consentimento tácito? Ou seja, que não decorre expressamente de uma atuação, de um consentimento escrito, mas de uma atuação de onde se possa extrair esse consentimento? Ou seja, o caráter do consentimento inequívoco, que é por força do RGPD, não é posto em causa pela natureza. Se nós estivermos a avaliar como consentimento um comportamento de onde se extrai esse consentimento, admite-se, em regra, qualquer forma para prestar o consentimento, nomeadamente a assinatura de um formulário, declarações orais, um comportamento concludente, nos termos do 217, um pedido de informação, na medida que o consentimento seja necessário para lhe dar resposta. Ou seja, entende-se que o facto de extrairmos o comportamento de uma atuação não, e cumprindo o que está no artigo 217 do Código Civil, não afasta o caráter inequívoco do consentimento. E, portanto, o caráter expresso será exigível quando se lida com dados especiais e dados sensíveis. Fora disso, em princípio, nós podemos
nós podemos, não é colocado em causa o caráter inequívoco do consentimento se nós o obtivermos nas várias formas que legalmente são admissíveis, nomeadamente também do consentimento tácito. Isto é duvidoso, portanto ainda não podemos assumir claramente uma posição mais relevante, mais determinante ou mais portanto mais preferida por uma doutrina maioritária, mas parece-me que de facto não obstará esta questão do consentimento inequívoco. Outra questão será a dos novos mecanismos da cloud, nomeadamente digitais, os sistemas da cloud e o RGPD. As empresas publicitárias também têm que procurar rentabilizar ou alternativizar formas de aumentar a sua eficiência no âmbito da comunicação de mensagens publicitárias. E o que é que se faz hoje em dia no âmbito do marketing digital? Nomeadamente, recorre-se a processos ou sistemas de automação, sistemas que normalmente residem na chamada cloud, em servidores que não são proprietários das empresas que subscrevem, não são propriedade das empresas que subscrevem os serviços. Por isso, relativamente ao consentimento, neste caso, em que a informação é armazenada em uma entidade, se quisermos, que não é a entidade a que foi concedido o consentimento, neste caso parece-me que é necessário obter também o consentimento expresso para entidades terceiras. Portanto, não só para o responsável pelo tratamento, mas para entidades terceiras, se as empresas de marketing digital quiserem utilizar estes expedientes digitais, nomeadamente a cloud. Se, por exemplo, eu dou aqui um exemplo sobre isso, a empresa utiliza um serviço de e-mail marketing, o titular dos dados deve ter conhecimento que os seus dados são guardados fora da empresa. No caso indicado, no exemplo que demos, nos servidores das empresas que fornecem esses serviços. Ou, se a empresa opta por a criação de uma custom audience no Facebook, por exemplo, para a criação de campanhas, o que implica a importação de um ficheiro de utilizadores para os seus endereços de e-mail, é necessário consentimento prévio por parte de cada um dos titulares dos dados. Portanto, estas questões têm que ser bem refletidas por estas empresas publicitárias para respeitar o RGPD. Finalmente, o website. Se a empresa usa o seu website como um dos principais pontos de contacto com os titulares de dados, é fundamental o consentimento e a informação sobre como os dados são introduzidos nos formulários, são arquivados e são processados. Por exemplo, o envio de candidaturas, inscrições em eventos, registros de utilizadores, etc. Tudo isso tem que ter o consentimento de quem presta, de quem dá, de quem é o titular dos dados e consente na sua utilização. Caso a empresa pretenda utilizar a informação introduzida pelos utilizadores num âmbito diferente do que está definido no local de formulário, mais uma vez a tal finalidade, deve solicitar o respectivo consentimento de forma clara e explícita. Assim, se a empresa tem uma loja online, por exemplo, e um cliente introduz os seus contactos, telemóvel, e-mail, morada, etc., esses dados não lhe ficam, não se considera que lhe confere imediatamente um direito de adicionar à sua lista de distribuição da empresa, por exemplo, no âmbito de divulgação de newsletters comerciais, envios de SMS, etc. Portanto, tem que haver o consentimento expresso para cada finalidade, para cada meio que vai utilizar no tratamento de dados. Em suma, se a empresa responsável pelo tratamento de dados, deve adequar a sua estratégia ao RGPD, ser transparente,
sobre os objetivos a atingir com a recolha dos dados, disponibilizar ou apagar os dados armazenados de um indivíduo sempre que isso lhe seja solicitado, incluir no seu site um aviso sobre a utilização de ferramentas automatizadas de monitorização, explicando de que forma os dados serão tratados e para que finalidades, divulgar as suas políticas de privacidade no sentido de respeitar o RGPD, registar onde estão armazenados os dados e quem tem acesso aos mesmos e documentar ou registar todas as informações. Nomeadamente quanto às comunicações comerciais, atuar com transparência no que se refere à publicidade comportamental, que advém da publicidade online. Ou seja, terem atenção que a formulação de perfis através dos dados que são rastreados, os próprios indivíduos terão de estar claramente informados dessa formulação de perfis e têm de dar consentimento para que tal aconteça. E por isso é que nós, sempre que vamos a um site, nos aparece utilizamos cookies, ou seja, a informação clara acerca da instalação de conexões, são os cookies, nos seus dispositivos, na sua página, que permitem monitorizar os comportamentos e, portanto, deve ser dada a opção de aceitar ou não aceitar essas conexões, esses cookies, que já sabemos que ao aceitar estamos a permitir que o nosso perfil, os nossos dados sejam tratados. Pelo menos a informação, como digo aqui, a informação da possibilidade de os remover através das definições do browser. Portanto, nós temos uma opção, normalmente, aceitar tudo ou consultar e escolher aquilo para que damos o nosso consentimento. 2 exemplos para finalizar. A empresa de comunicações faz depender do consentimento dos seus clientes em simultâneo, quer a possibilidade de receberem comunicações promocionais dos vários serviços que são lançados no mercado, quer a possibilidade de, no final do período de fidelização, serem contactados para a renegociação das condições contratuais. Ou seja, no mesmo consentimento, abarcar, digamos, 2 situações. Receberem comunicações promocionais dos serviços e possibilidade de contacto para efeitos de renegociação, por exemplo, no final do prazo de fidelização, para novas condições contratuais. O que é que se passa aqui? Aqui estão em causa 2 operações diferentes de tratamento de dados e têm finalidades distintas, por isso não podem ser agregadas num único consentimento. Portanto, o consentimento tem que ser em relação a cada uma delas. E, portanto, e ainda mais neste caso de renegociação de condições contratuais, que é algo que obviamente coarta ou limita a liberdade de escolha e, portanto, em relação às outras questões para as quais queremos dar o nosso consentimento para operações de tratamento de dados, portanto, tem que ser claramente definido aqui a que é que estamos a dar consentimento e tem que ser, obviamente, separados estes consentimentos. Outro exemplo, uma aplicação para o telemóvel de edição de fotografias que solicita aos utilizadores que ativem a localização por GPS para fins de prestação de serviços. A aplicação informa ainda que os utilizadores que os dados recolhidos são tratados para efeitos de publicidade comportamental. Aqui, a geolocalização e a publicidade comportamental nenhuma nem outra são necessárias para a prestação de serviço de edição de fotografias. Portanto, vai muito mais além da concretização do serviço principal que é prestado, que é a possibilidade de editar fotografias. Portanto, uma vez que os utilizadores não podem utilizar a aplicação sem darem o seu consentimento para este efeito de geolocalização e de publicidade comportamental, aqui estaríamos a pôr em causa a liberdade do consentimento. E, portanto, seria também contra o que está estipulado no regulamento. Muito obrigada, espero não vos ter maçado muito e estou à vossa disposição para algumas questões que queiram colocar, se eu souber e puder responder. Muito obrigada a todos pela atenção. Doutora Luísa, muito obrigada pela sua exposição clara
e atual. É um tema muito pertinente e não é raro ouvir-nos falar da violação precisamente desses dados pessoais através da utilização ilícita desses mesmos dados. Portanto, é importante estarmos atentos a essa utilização e a forma como nós damos o consentimento, para que damos o consentimento, com que finalidades é que damos esse consentimento. É muito importante nós termos essa noção e sabermos, e lá está, termos a consciência do consentimento que estamos a dar, porque efetivamente esses dados pessoais são, como o próprio nome indica, pessoais, e identificam-nos e descrevem-nos, e portanto temos que ter essa atenção para esse aspecto. Eu vou aqui consultar ou aqui o chat, e tem aqui uma colega, a doutora Hilda Botelho de Sousa, que tem 2 questões. Eu pedi à colega, se possível, que as colocasse na questions and answers. Tem aqui uma questão do Sr. Dr. Jorge Azevedo. Não é questão. Está a agradecer a exposição e a partilha. Não consegue abrir? Pronto. Doutora Hilda, então, se não se importa, coloca aqui a questão no chat. Vamos aguardar mais um bocadinho. Doutora Hilda, coloca a questão relativamente à aplicação que quer controlar a geolocalização. O que é que se pode fazer, doutora Luísa? Obviamente, aqui o que se pode fazer, obviamente, é negar o consentimento, é assim, mas se estamos condicionados à utilização da app para a edição de fotografia e como condição nos impõem isto, obviamente que existe aqui uma violação das regras quanto ao consentimento e obviamente que se pode apresentar sempre denúncia no âmbito da autoridade responsável pelo tratamento de dados, que é a Comissão de Proteção de Dados, que analisará e verificará até que ponto esta empresa responsável pela app estará ou não a respeitar a Lei de Proteção de Dados e o Regulamento Geral de Proteção de Dados e, portanto, poderá ser obviamente sancionada, porque quanto a mim há de facto a colocação do consumidor numa situação que não tem nada a ver, portanto, 2 finalidades distintas em absoluto e que limita o acesso a essa app. E, portanto, eventualmente estão aqui a confundir as finalidades para as quais o consentimento está a ser dado, e isso é claramente uma violação da que eu falava das regras, que é suscetível de ser sancionada, quanto a mim. Doutora Luísa, a doutora Hilda Botelho de Sousa ainda questiona relativamente se a aplicação for estrangeira. A Comissão Nacional de Proteção de Dados não terá competência. Se a aplicação for estrangeira, obviamente aplicar-se ao regulamento que é transversal ao espaço europeu. Não é? Mas não será a Comissão Nacional de Proteção de Dados que sancionará. Não, nesse caso não será. Obviamente a queixa terá que ser dirigida aqui, salvo erro, deixem-me só ver aqui uma coisa que eu não tratei concretamente dessa parte, mas já vos digo. Entretanto, aqui o artigo 77. Todos os titulares de dados têm direito a apresentar reclamação à autoridade de controle, em especial no Estado-membro da sua residência habitual, no seu local de trabalho onde for alegadamente praticada a infração, se o titular de dados considerar que o tratamento dos dados pessoais que lhe diga respeito viola o presente regulamento. Portanto, há a possibilidade de reclamar no próprio Estado-membro. Muito bem.
E há a possibilidade de ação judicial também no artigo 78 e por aí adiante. Pronto, a questão, Eu por acaso não tratei especificamente, não há tempo para essa claro. questão. A doutora Hilda coloca ainda mais uma questão que podemos deixar aqui em aberto, que é relativamente aos Estados Unidos. Não estamos a falar no espaço europeu nem comunitário, mas se estivermos a falar de cidadãos do espaço europeu, independentemente de onde seja a empresa, aquilo que eu falei no início sobre o âmbito de aplicação, aplica-se o regulamento. Okay. Portanto, não sendo a empresa sediada no território da União Europeia, se for, neste caso, é nos Estados Unidos, mas se a pessoa em causa, se for um titular de dados residente no território da União Europeia, aplica-se de igual forma ao regulamento. Creio estar respondida à doutora Hilda, a doutora agradece, e tenho aqui mais duas questões do doutor Jorge Azevedo, que questiona a utilização da imagem em relação ao RGPD. Ou seja, uma empresa que pretende obter dos seus clientes um consentimento para a utilização da sua imagem em vídeo ou fotos do seu site para promover os seus produtos. Qual é o enquadramento desta situação? Sempre, se for divulgada claramente esta finalidade e se houver consentimento, claro que sim. Mas é preciso haver o consentimento específico para esta finalidade, para a utilização da imagem, não é? E é preciso, obviamente, esse consentimento cumprir aqueles requisitos que vimos, ser livre, ser inequívoco, ser expresso. E se for dado, não vejo razão nenhuma, só se... Tem que ter a noção clara de que o consentimento que está a ser dado é para a utilização da imagem. Aqui é que estamos a dar consentimento, a quem estamos a dar consentimento também, e a partir daí, com o consentimento, dependendo da finalidade para a qual ele foi pedido, é legítimo. Exatamente. Qual a utilização dessa imagem? Exatamente. Em vídeo ou em foto? Exatamente. A doutora Maria José Veloso Moura pergunta o seguinte: trabalha numa unidade de saúde familiar e ligam de um hospital a pedir o número de telefone de um utente. Se deve dar? Claro que não, porque, como vimos há pouco, certamente o consentimento que foi dado foi à entidade hospital. E, portanto, a pessoa que vai consentir, o titular de dados, tem que ser conhecedor de a quem vão ser transmitidos os seus dados. E, portanto, para essa transmissão de consentimento também de transmissão dos dados, também tem que dar consentimento. E se não deu, obviamente que não deve dar. A não ser que se trate daquelas exceções que eu falava há pouco, do artigo 89, número 1, que são a investigação científica, fins estatísticos, etc. Fora disso, não. Históricos. Exatamente. A doutora Catarina Rodrigues Faias refere que trabalha numa empresa pública que acompanha migrantes para poder regularizar junto do CEF esses mesmos migrantes. E tem que ficar com os seus dados pessoais, assinando uma declaração de proteção de dados. Por quanto tempo deve manter esses dados, tendo em conta que a regularização desses migrantes perante o CEF é um processo demorado? Pronto. Esses dados, dependendo, ao fim e ao cabo não há um prazo limite de conservação, como vimos, eles devem ser conservados até se atingir a finalidade para a qual eles foram consentidos. Portanto, enquanto durar, penso eu, o processo de legalização, sempre com as obrigações que tem de garantir a segurança dos dados e de garantir a sua proteção, ela vai poder conservá-los até a finalidade se esgotar. Muito bem. Doutora, creio não termos mais nenhumas questões que estejam aqui colocadas. Foram todas respondidas. Creio que podemos encerrar este webinar. Espero ter sido clara, ter respondido ou ter conseguido alcançar os objetivos a que me propus no sentido de divulgar e de partilhar
as questões mais essenciais sobre este tema e com a preocupação também da vertente das empresas publicitárias. Espero ter sido útil e muito obrigada pela moderação, os meus cumprimentos à doutora Susana. Sim, obrigada. E obrigada a todos por assistirem. Foi de facto uma exposição clara e mais uma vez muito pertinente. Reitero os meus cumprimentos e agradecimentos a todos os participantes, à ilustre oradora, ao Conselho Regional do Porto e à delegação de Matosinhos, da Ordem dos Advogados. Muito obrigada por terem assistido e até à próxima. Tenho aqui mais uma questão, desculpe. Sim. Foi colocada. Não, é só agradecer. Ok. Pronto. Obrigada a todos também todos. pela maçada de me ouvirem também. Muito obrigada e obrigada por tudo. Com licença, obrigada. Boa tarde. Obrigada.